capítulo 1166 chegou e com ele terminamos de vez com o evento de God Valley e o flashback, voltando com tudo com a trama de Elbaf e a decisão do Rei Gigante. Mas antes disso, temos esse pedido de capa bem bonito aqui, do Chapéu de Palha menos Frank, Robin, Brook e Jinbe, comendo com Ban de Guaxinim, Yamato, Otama, isso parece ser em um ano, talvez Ringo, enfim. Sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo com o desfecho da lendária luta entre Roger, Garp e Shebek, onde parece que realmente Shebek está livre do Dome Reverse. Não se sabe se foi por causa do golpe dos dois ou porque Ymur já se afastou da ilha. Mas antes que Shebek, parcialmente acordado, possa pensar alguma coisa, ele vê se aproximando 3 silhuetas que representam a morte. São o Shepard Sommers, são Fingalen Garlin e a possível mãe do Kirigan. E então, sem mais nem menos, esse covarde do Garlin mata um homem semi-morto só pra ter esse prestígio, esse cachorro de merda. E as últimas palavras de Shebek para seus amigos Garp e Roger foi: valeu por me impedirem. Depois disso, vemos que Gaban e Rayleigh voltaram pra confusão e conseguiram resgatar tanto Garp quanto Roger. O que é curioso porque o que impediu o Garlin de matar o Roger e o Garp, que já estavam semi-mortos e tinham, né, ido contra Ymur, pode ser aquela parada do bode expiatório, alguém tem que ter uma certa reputação nesse evento, que foi o Garp. O Roger pode ser visto aqui como mais um borra-bota pirata que foda-se se ele vive ou morre. E eu acho que isso é interessante porque mostra, né, o rancor que os Tenryubitos tem com o clã Dave, né? Toda essa marcação nessa galera e no próprio Shebek. Além de mostrar o quanto o Fingalen Garlin é pequeno, né? Tão mesquinho. Ele antes no arco foi destruído pelo Shebek e agora mata ele já semi-morto no chão só pra se sentir mais foda, só pra se sentir melhor. É um personagem com certeza bastante fácil de odiar. Então, com os barcos se afastando de God Valley, a gente vendo, né, o destino de cada sobrevivente desse evento, vemos a confirmação que Uranus aparentemente foi utilizada para apagar God Valley. O que é interessante porque essa pode ter sido a primeira vez desde a guerra lá do século perdido que uma arma ancestral teve que ser usada. É capaz que essa tenha sido a última carga de Uranus, tanto que ela só funciona depois lá em Lulusia por causa da Mother Flame criada pelo Vegapunk, que ainda não tinha sido criado nesse momento. O que de novo mostra essa importância que mudar para o clã Dave, para ele utilizar uma arma como aquela, sabendo que seria a última carga só para, né, ter certeza absoluta que Shebek está morto e que nenhum tipo de informação ou possível sobrevivente vaze daí, diz muito. Depois de algum tempo, vemos o Roger acordando no Oro Jackson e a gente vê que tanto Gloriosa quanto Shaq estão com eles, provavelmente eles vão passar em Amazon Lily em algum momento, e então a sua tripulação mostra, né, o que eles pilharam da ilha de God Valley. Com a gente vendo um dos tripulantes do Roger tendo asas negras, que pode ser meio que um acessório, uma parada meio que um objeto, pode ser uma Akuma no Mi, ao mesmo tempo que ele não se parece com o Lunariano, mas é interessante essa escolha estética do nada. Então, checando os tesouros, vemos a icônica cena da tripulação olhando para o pequeno, o bebê Shanks, o ruivo, dentro de um desses baús. Essa imagem já tinha sido meio spoilada por causa do filme Red, né, mas é um pouco diferente. Naquela imagem, Roger e companhia não estavam feridos, mas aqui estão por causa, né, que agora a gente sabe o contexto e tudo. E vendo em retrospecto e considerando, né, o que o evento de God Valley significou, é realmente muito interessante ver o quanto o Shanks é um personagem, assim, misterioso ao extremo. Ele é um cara que desde pequeno foi criado em um barco pirata, sendo que em algum momento ele soube da sua origem e foi procurar saber, indo para a Terra Sagrada, e de alguma maneira conseguiu sair de lá e fazer sua própria história. Eu acho que esse evento fez que a gente ficasse com muito mais vontade de ver as pessoas que participaram dele de uma maneira não tão direta quanto os Piratas Rox, Piratas Roger, Garp. A gente agora, com toda essa carga, quer ver mais o Barba Negra, quer ver mais o Shanks, quer ver muito
muito mais do Dragon, pelo menos eu. E eu acho que esse foi um tiro certeiro representando esse arco da maneira que o Oda representou. Vemos então as notícias saindo, as pessoas reagindo aos piratas Rocks tendo sido destruídos pelo lendário herói agora Monkey D. Garp. E as outras informações, obviamente, foram ofuscadas ou deixadas de lado. E com essa notícia, acho que dá para considerar essa a maior ascensão do Morgans, e talvez foi a partir daí que o seu jornal econômico mundial ficou tão famoso e tão global. Então vamos para a antiga Marineford, com o Garp rasgando a porra do jornal, achando absurdo essa notícia, e o Sengoku aparecendo falando que o governo pagou o Morgans para que a notícia fosse dada dessa maneira. É nesse momento que a gente tem uma das conversas mais importantes e reveladoras dessa obra inteira para entender a Marinha e os marinheiros, onde o Sengoku diz que o governo mundial e a Marinha são organizações gigantescas, e contando com os exércitos dos países afiliados ao governo mundial, estamos falando de dezenas de milhões de soldados. É impossível dar conta das ações e motivações de todo mundo. Então, se a alta cúpula algum dia me parecer insana, eu simplesmente vou fingir que não vi. Era isso o que eu queria. Essa fala. Esse é o modus operandi e a mente de todos os marinheiros e de todos os civis do mundo de One Piece. As pessoas querem conforto, as pessoas não querem problema, não querem entender porque o Gorosei é daquela maneira, elas querem conforto. E se do jeito que tá bom, por que eu vou me mexer, por que eu vou me importar? Nós podemos achar errado, nós podemos achar absurdo, mas todos nós vivemos assim. Não é novidade pra ninguém que a política brasileira e a política mundial é uma puta de uma bagunça e corrupção existe de maneira adoidada, mas se você vive de maneira confortável, se você tem o seu PCzinho, se você tem sua Netflix, se você às vezes pode reclamar das compras de mercado, mas mesmo assim não lhe falta tanto dinheiro no final do mês, você não vai se importar, você não vai pegar uma arma e ir lá pro plenário pra fazer alguma coisa, isso não vai acontecer. E eu adorei que quem fala isso pra gente é o Sengoku, que mais tarde se tornaria almirante de frota e um dos caras mais fodas da marinha. É por isso que a gente vê os vice-almirantes lá em Egghead vendo aquela putaria acontecendo e mesmo assim ficam do lado do governo mundial. Para eles não interessa, primeiro por causa de senso comum e segundo por comodidade. Eles foram ensinados a vida inteira que o Gorosei é a alta cúpula mundial, você não deve entender o que eles falam, eles são muito superiores para você entender qualquer merda que eles decidam, só deixa eles trabalhar porque o mundo é assim há 800 anos e não vai ser você que vai mudar alguma coisa. Ao mesmo tempo que essas pessoas estão na marinha, ganham salário, talvez tenham uma família para sustentar, talvez tenham famílias para sustentar, e eu acho que essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes são muito importantes para a construção de universo e entender como a mente das pessoas e um mundo como o mundo de One Piece funciona. É aquela parada que eu falei no como criar o ideal do Kank, onde o ideal desse personagem não estava no topo da sociedade que decidia tudo e definia tudo, e a casta mais baixa que é tratada que nem um animal. O problema está no meio da sociedade, as pessoas que sabem que a opressão acontece contra os oprimidos, mas como elas não são afetadas, elas fazem vista grossa. No fim do dia, o governo mundial, o Gorosei e o Imu só têm tanto poder porque as pessoas concordam em deixar eles lá. E isso é errado? Isso é certo? Eu não sei. E é isso que torna essa discussão tão interessante, ainda mais vendo isso em uma obra de ficção, né, onde ele fala isso de maneira fantasiosa, de uma maneira louca, século perdido, caralho, blá blá, mas que consegue se traduzir para a nossa realidade. O Garp acha um absurdo o que o Sengoku acabou de falar e que eles começam na porrada, então ele diz que se algum dia ele se desviar e se corromper, eu te mato na porrada, com o Sengoku aceitando a ameaça. Depois disso, o Sengoku pergunta a Garp se ele vai se demitir, mas Garp chama ele de idiota. Ainda tem coisas lá embaixo do penhasco que precisam de um cão de guarda. Com essa fala, finalmente conseguimos entender, talvez em sua totalidade, a tal justiça de Monkey D. Garp. Ele sabe quem está no topo do mundo, ele sabe como o mundo funciona, mas ele se acha o totem da marinha que não vai deixar a organização se desvirtuar. Enquanto ele estiver na marinha, ele tem certeza que ele não vai deixar as garras do governo mundial infectarem a mente dos marinheiros e fazer com que eles deixem de buscar o que é certo e o que é o lema da marinha, né, de serem representantes da justiça contra os criminosos e ajudar quem precisa. Essa é sem dúvidas uma mentalidade bem interessante, ao mesmo tempo que ela não é uma mentalidade certa ou errada. Ao julgar o Garp, você pode ir
para dois lados. Primeiro, que o Garp é só um marinheiro e ele não vai ter influência em todos os marinheiros que existem, com a gente vendo, por exemplo, o Aramaki, que é um almirante, sendo basicamente um Cypherpaw na marinha. Então todo esse esforço e ideal dele não significa tanta coisa quanto ele acha, e no fim do dia ele ainda está submisso ao governo mundial, às criaturas abissais bizarras que comandam o mundo pelos bastidores, e ele sabe disso. Ao mesmo tempo que você pode dizer que a determinação do D, no caso do Garp, está em, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todas as críticas existentes, ele ainda se mantém no seu caminho. Ele ainda deixa claro que o seu serviço é em salvar os marinheiros e a mentalidade que eles têm, sendo cada vez mais óbvio ele ser o cara que criou a SWORD, né? Ser esse reduto de marinheiros jovens que tem um coração no lugar certo e que não tem medo de se impor contra o governo mundial e contra as estruturas do mundo como os Yonkous. E mesmo que agora ele se veja capturado e velho e todo fudido, ainda assim a herança dele pro mundo foi a criação desses jovens, que agora a gente voltando pra Hashinosu vê o quanto o seu sacrifício ganhou mais, porque a esperança dele tá no Kobe, tá no Prince Cruz, tá no Drake, tá nesses caras que realmente podem carregar essa ambição de desvirtuar a marinha do governo mundial, algo que ele só conseguiu fazer depois de tanto tempo por causa de uma determinação de um D realmente. Depois disso vamos pra Elbaf, com Loki chorando pela notícia da morte de Rox de Shebeck ou David Shebeck. Então Loki se lembra do momento enquanto ele estava conversando com Shebeck, ele falando pra ele que ele acha que ele é Nika, o deus do sol que vai destruir o mundo, sendo que Shebeck diz que ele está mirando em conquistar o mundo, em reinar e mudar as coisas por lá. Além disso, o poder de destruir o mundo está com Harald. Ele fala que esse poder vem dos gigantes congelados, a tal Galeila, e que Harald é o único que pode controlá-los. Logo, é por isso que ele quer tanto ele na sua tripulação. Ou seja, imagina só eu e Harald nos juntarmos. Quem ia conseguir parar a gente? Com Loki achando o máximo tudo isso. E então vemos onde Harald está, pairando sobre um gigante que aparentemente estava roubando de uma cidade humana. E então ele come esse gigante na porrada, gritando pra ele que são lixos como você que fazem com que o mundo nunca confie em nós. E então vemos que Harald está chorando, dizendo que ele não ajudou o Shebeck porque ele não queria se comprometer com o governo mundial. Eu o abandonei quando ele pediu ajuda. Eu o deixei morrer. Foi bem legal isso ter sido mostrado porque mostra o peso do que o Harald quer. Por causa dos sacrifícios que ele fez, por não ter ouvido, por ter abandonado o Shebeck, o homem que ele fala que é o seu melhor amigo, ele vê agora esses gigantes mesquinhos que continuam a sujar a imagem dos gigantes como humanos como um cuspe nesses sacrifícios. Então, na minha opinião, essa cena não é tanto o Harald se arrependendo de não ter ajudado, mas sim, mesmo com esses sacrifícios, ele não consegue mudar o gigante da maneira que ele tá fazendo. Ou seja, ele acha que toda essa jornada é em vão. Então o rei gigante grita nessa pacata cidade, falando que não há volta. Eu nunca perdoarei um gigante que faça o mal. Depois disso, nós vamos para uma prisão subterrânea, onde Dragon está preso por causa da sua insubordinação e traição. E vemos que Garp vem o visitar, com Dragon olhando para ele e já falando que ele vai sair da marinha. Então a única coisa que ele fala para ele é: eu te desprezo. Enquanto Garp calmamente concorda e joga uma chave para dentro da cela. Começando assim a jornada de rebeldia de Monkey D. Dragon. Se vocês acompanharam minhas análises passadas, sabem que o momento que eu mais queria que chegasse é o momento onde Garp e Dragon teriam seu papo pós-God Valley. E mesmo tendo essa semi-conversa, que nem pode ser considerado um papo, eu gostei bastante. É claro que eu queria ver uma batalha rebuscada de ideais e eles ali se bicando e falando o que é certo, sendo que com a cena de Sengoku, uma parte de todo esse discurso já foi explicado, e vendo a situação do Dragon e tudo que ele passou, obviamente ele não iria querer ouvir o lado do pai, que aparentemente tá de boa em ser o herói da marinha depois de um evento como esse. Ao mesmo tempo que o Garp não vai querer mudar a cabeça do seu filho sabendo o que ele viu. Então eu ficaria triste se não houvesse aquele
aquele papo antes com o Sengoku, que na minha opinião foi muito importante. Mas eu gostei desse talvez último papo entre os dois, e a gente vendo eles agora, né, do Dragon agora sendo muito mais maduro, muito mais sério, tendo muito mais convicção no seu ideal, né, moldando ele com o tempo, e o Garp ficando mais imprudente, porra louca com o tempo, talvez, né, tentando lidar com isso com o passar dos anos. É uma leitura legal também. Voltamos pra Elbaf com Harold se despedindo de seus filhos, de Ida e do Jaru, falando que ele tem algo bastante importante para realizar. E então vemos que o Rei Gigante chega em Marineford, a lá Luffy pós-Marineford, e diante de todos os marinheiros, ele simplesmente arranca os seus chifres. Os mesmos chifres que representam a sua linhagem dos gigantes malignos, os gigantes porra louca, lutadores de guerra, chocando a todos. E então olhando para esses pequenos marinheiros, ele diz: me permitam reparar os pecados dos últimos 1000 anos. As crianças de Elbaf estão sendo criadas para viver sem machucar ninguém. Eles poderão andar lado a lado com os humanos e eu farei de tudo para provar nosso completo comprometimento com a paz. Com esse discurso me lembrando bastante o discurso da Otohime, né, na Ilha dos Homens Peixe. Eu farei de tudo para compensar nossos pecados, mesmo que eu tenha de me tornar um escravo. E quando ele fala essa palavra-chave, nós só vemos o olhinho de Imu piscando com tesão. Essa última fala é bem sugestiva e liga diretamente com o que a gente já viu, com Harold sendo vítima do Dome Reverse, sendo basicamente um escravo de Imu e sendo morto pelos seus em um momento crítico para Elbaf. Com o fim de God Valley e o fim desse capítulo, acho que ficou claro que a gente tem a carga necessária para entender o que aconteceu naquele fatídico dia onde Loki foi considerado o criminoso absurdo. Tem várias coisas que podem apontar para esse evento específico. Harold ter feito o que fez pode ser algo que saiu nas notícias, afinal a gente está falando de Marineford, sempre tem repórteres ali de Tocaia que agora vão ver os gigantes como esses caras que querem redenção. E por causa disso, o Harold pode se tornar uma figura meio blindada por algum tempo. O que eu quero entender é por que Imu controlou o Harold naquele momento em específico. E talvez a única pista que exista para isso é o Jaru. O Ancião Jaru é o personagem mais cotado para ser, né, o grande traidor. E existe alguns motivos para isso. Primeiro, que ele é um ancião respeitado e que com alguns pauzinhos poderia entrar no trono de Elbaf. Então ele poderia trabalhar junto com o governo mundial para tirar o Harold da jogada. Ao mesmo tempo que o Harold já quer ser parte do governo mundial, sendo que ele quer ser parte de um governo mundial meio idealizado. Ele quer garantir a galera dele, mas ele sabe que o governo mundial não é flor que se cheire, ou seja, ele não seria tão aliado assim dos caras. O que faz com que Jaru seja um candidato mais previsível, que esteja mais na mão do Gorosei e do Imu. Uma pista interessante é que Jaru disse que o tipo de mulher dele é uma mulher mais velha que ele. Inclusive, quando ele revela isso, esse é o título desse capítulo, uma mulher mais velha ou algo do tipo. Sendo que é praticamente confirmado que Jaru é o ser mais velho do mundo de One Piece, tirando a galera do século perdido, Imu, Gorosei, enfim. Então, como o tipo dele pode ser uma mulher mais velha? Que tipo de mulher pode ser mais velha que a porra do ancião Jaru? E a resposta que muitos acreditam é que essa mulher mais velha seria Imu, já que ninguém sabe direito como esse ser se parece, ou se parece com alguma coisa, ou pode se transformar e blá blá. E a outra parada é que o plano só não deu certo, ele só não se tornou o rei de Elbaf ou algo do tipo, porque ele recebeu uma espada na cabeça, que muitos acham que é a espada do Harold. Então, mesmo ele traindo o seu rei, Harold, por estar controlado, fez com que Jaru ficasse bitolado, porque ele tá com uma espada enfincada na cabeça. O que nos leva ao ponto de que a única pessoa que sabe disso é o Loki, que está aprisionado durante todo esse tempo. E talvez seja isso que ele vai revelar pro Luffy quando a gente voltar, né, pra linha do tempo atual, pro recente da obra. E a gente ainda tem a figura misteriosa que roubou a Akuma no Mi lendária de Elbaf, que não parece encaixar
achar em nenhum lugar, e eu acho que tem a ver com o Homem da Cicatriz Queimadura, e é isso que o Gaban quer falar pro Chapéu de Palha depois da aventura em Elbaf. Com o final desse evento incrível que foi God Valley, a nossa mente já começa a lembrar dos eventos que a gente viu, e a gente começa a relembrar como é Elbaf e o que tá acontecendo de fato na obra. E na minha opinião, depois desse jejum de toda essa plotline, talvez a gente dê mais valor a ela. Agora, lembrando de tudo isso, eu tô cada vez mais hypado pra entender todo esse quebra-cabeça. E é importante lembrar que tudo isso tá sendo dito pelo Loki para o Luffy, para o Hairudin também, para mais alguns, e a gente ainda tem que ter a confirmação se tudo isso literalmente está sendo dito por Luffy, God Valley, o caralho, o passado do Harold, porque eu acho que se esse for o caso, vai sair fumaça da orelha do nosso garoto. Mas não tem jeito, com cada capítulo que passa, One Piece se torna mais grandioso, se torna maior, e a gente vai entendendo para onde essa obra tá indo. Eu acho que com todo esse evento, até mesmo com o Imu aparecendo no final do capítulo, a gente tem de novo a confirmação. O governo mundial é o vilão final. Sempre será, não tenho o que dizer. Enquanto esses caras estiverem no poder, ninguém vai ter paz. Essa é a verdade. E tomara que a gente veja o desenrolar de tudo isso nos próximos capítulos. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblaze, Godorei, Maria, Gustavo Onen, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel Franco, Volknar, Yukaka Magis, Codê Baixinhos, Chico Mia, Rebenedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustengelk, Gabriel Zado, Frost, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Sequeiro, I Love Blondes, Quero Cabeças, Prod Tauá, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devens, Vinho de Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fandante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Cowboy de Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, o Fluminense, Gabriel Rachadel, Ipam Mandini, Bolseiro, Rafael York, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Cassiri, Nero Guimarães, Pepsi Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Paul Todo Fudido, LL, Woffenton, Nacatraca, Pepoca, Ogugas, Pedro Corredora PL, Wev, Iide, Abílio Rua, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Igor Viana e Luiz Elano. E a gente tá quase alcançando os 100 membros, hein, amigão? E esses nomes maravilhosos que você ouviu são os 99 membros do canal. Muitíssimo obrigado, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver assunto nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!